Não, não, mas Não. para quem está acostumado com a rãs nativa das brasileiras, encontra um pouco de diferença em termos de sabor, né, Ah, tá. da rã toro. Mas não tem aquela característica que às vezes a gente vê em termos de propaganda, igual o peixe. Ah, esse peixe come ração, então ele tem um sabor parecido com ração. Não tem nada disso, né? É uma carne muito tenra, muito. Ela, na verdade, ela não tem quase nenhuma característica sensorial em termos de sabor. Então, como eu falei, dependendo de como você vai temperar ela, e os franceses são mestres em pratos, né, na culinária francesa ela é muito desenvolvida na base Sim. de rã. Eles usam lá aquelas ervas de Provence, né? Então, ela é um animal assim que a carne é muito suscetível a pegar esses sabores, né? Você come sempre. Agora, quem dera, né? Muita gente que acha que eu É trabalho com rã, caro. acha que eu como rã sempre. É Isso é uma das caro. barreiras para a Ah, gente, em termos de ah, mercado, né? O aham. mercado ele é restrito justamente porque você não encontra em todos os lugares, como você falou, e ela é um produto caro. Hoje ele vai competir com o preço de uma carne de salmão, por exemplo. Só que o salmão tem a sua propaganda, já tem o seu público Sim. fiel, né? Seja ele assado, cozido, na Sim, culinária japonesa, frito, cru, é cru. um produto que ele se vende sozinho. Então a rã ela precisa de um empurrãozinho assim do marketing para que a gente possa mostrar, estar disponível para o público e talvez o público queira consumir algo com preço semelhante ao salmão. Em termos nutricionais, ela é melhor do que o salmão, sem dúvida, Melhor. Ah. sem Até porque dúvida. eu acho que o salmão também tem metais pesados, né? E eu acho que a rã não tem, não é isso também? O que acontece? Quando a gente vê essas propagandas aí, hoje com as mídias sociais, a gente vê muita informação nesse Vamos sentido, falar né? coisa verdade no meu canal, porque o meu canal está É, aberto. vamos aproveitar para Faça a propaganda das rãs, da carne de rã. vamos aproveitar então para até para Desmistificar. desfazer, né, alguns mitos. Sim. Muita gente, eu vejo até chefes, né, que tem tem muitos seguidores, né, algumas celebridades falando nessas mídias sociais que é melhor a gente consumir o salmão ou peixes de vida livre do que animais de criação, né? Existe um estigma em relação a animais de criação, mas são justamente os animais de vida livre que nós não controlamos, né? O É ambiente em isso que aí. eles vivem hoje tá muito em voga aí a questão dos microplásticos, né? Sim. Então, esses animais que vêm do ambiente são animais cuja vida, né, a gente não conseguiu controlar. A gente vai conhecer o animal no momento em que eles são capturados. Já os peixes de criação, semelhantes à rã, são animais que a gente controla desde o nascimento. Então, a gente vai medicar os animais, a gente vai trabalhar com bem-estar, a gente vai trabalhar com alimentos controlados. Então, isso faz com que a gente possa ter maior segurança em termos de controle de qualidade. Então, eu Lógico, posso sem dúvida. garantir que o produto não vai ter, né, qualquer substância que seja nociva ao ser humano. A gente chama isso de alimento inócuo, né? Então, esses animais que vêm de criatórios, eles têm uma maior probabilidade de serem inócuos do que animais de captura, né? Que a gente não É, conhece a vida pregressa do beleza animal. do animal. Não, e o veterinário está lá, né? Firme e Sim. forte, olhando. Tem alguma. Tem aquela lenda também das rãs, sapos em geral, né? Do líquido que solta, acho que dos olhos, não é isso? Que Não, tem uma lenda urbana aí de que a urina do sapo deixa a pessoa é a cega, né? urina. É isso. Vamos É, desmistificar, doutor André. não, é que na verdade o que acontece? Se a gente pegar o sapo, ele é um animal venenoso, né? Essa é uma das diferenças É que a gente tem venenoso mesmo? é venenoso. Os sapos e pererecas Todos são eles. venenosos. São, todos são, porque na verdade eles produzem algumas substâncias químicas utilizadas para defesa, né? Hum. E as pererecas fazem a mesma coisa. As rãs não, por isso que elas são as únicas que são comestíveis, né? Ah, entendi. Então essa é uma diferença importante. Os sapos, dependendo da forma como você vai pegar eles na mão, você pode acabar espremendo ali uma daquelas glândulas de veneno, geralmente aquelas glândulas grandes que tem logo atrás da cabeça, são Aham. chamadas glândulas parotoides, e aí esse veneno ele pode esguichar, né? Então não é a urina, na verdade, é o veneno. Ele poderia esguichar no nosso olho. Como o olho é uma mucosa, você absorveria aquele veneno, tal qual a gente vê os acidentes aí que acontecem em cães e animais domésticos quando pegam sapo. Então você vai ter náusea, vômito, pode até ter uma complicação maior, mas nada que vá, não é capaz de cegar uma pessoa, né? Não é Ah, não é então por é aí. tudo mentira. É.
Ô, O André, ideal é deixar eles quietinhos lá, né, no sim, ambiente, não tem por que perturbar os animais, é, mas não chega a esse nível de problema, não. é lógico. Me fala uma coisa, como é que é a alimentação deles? Vocês que têm no criatório, é ração? Sim. Quando as rãs ainda estão na forma larval, que a gente aprendeu lá da escola, que são os girinos, né? Uhum, Os girinos, eles são animais filtradores. Então, no ambiente, no criatório, né, na água onde eles vivem, eles conseguem filtrar o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar na água, e o sim. zooplâncton, que é um outro animalzinho microscópico que vai se alimentar de fitoplâncton. Então, tanto o fito quanto o zooplâncton fazem parte da alimentação do girino. Eles também vão raspar musgo, raiz de planta, né, e são, obviamente, alimentados com ração. A gente utiliza a ração comercial da piscicultura. Não tem rações Sim. próprias Ah, comerciais não para tem? Eu rã. achei que tivesse. Não, não. E enquanto girino, eles são animais onívoros, então a gente trabalha com rações aí na casa dos 28% de proteína, rações com teor de proteína mais baixo. Quando eles Uhum. completam o processo metamórfico e viram as rãs jovens, que a gente chama vulgarmente de imagos, né, a gente passa a dar uma ração dos peixes carnívoros, que são rações acima de 40% de proteína bruta. Então, muda radicalmente a Muda quantidade de muito, proteína fornecida, né, encarece também, porque é a proteína que dá preço à ração, né? lógico. A água a água que eles ficam na água também, né? Lógico. Qual que é a temperatura? É normal, é ambiente, baixa? Essa rã, né, que nós criamos no Brasil, ela é uma rã que vem da América do Norte. Então, assim, apesar de a gente ter essa questão da temperatura, né, regulando o metabolismo do animal, temperaturas mais baixas não fazem com que o animal tenha um sofrimento. Mas Entendi. eles começam a se alimentar cada vez menos em temperaturas baixas. Então, o Baixa, girino, a gente, baixa é quanto? Qual que é a normal e é, qual que é a baixa? para o girino, a gente prefere trabalhar com temperaturas de água de 21 a 25 graus. Tá. E quando a temperatura baixa dos 15 graus, eles começam a parar de comer. Hum, Acima dos 25 graus é uma temperatura que já vai favorecer muito o processo de metamorfose. tá. Então, a gente procura não fazer com que a temperatura passe dos 25 para poder fazer com que o girino possa crescer mais e desenvolver mais ainda no ambiente aquático. Quando eles passam a ser animais terrestres, a temperatura de conforto já vai para casa dos 27 graus. Aí a gente trabalha numa faixa que vai de 25 a 29 graus de temperatura de Mas água, é por exemplo. uma temperatura boa até, né? É. Sim, É. E outra coisa, vocês, quando tem os girinos, é separado? Tem uma sim. parte de tanque deles e de tanque. O macho é separado da fêmea e depois. Não, Não, não. Como é que é? não. No local de reprodução, né, nas baias, né, no galpãozinho ou na área que a gente estabelece no ranário para reprodução, a gente coloca os machos separados das fêmeas por uma característica para a gente possa selecionar eles no momento da reprodução. Então, Hum. eles sim são criados em separado. Ah, tá. Depois que a gente obtém a desova e a gente transfere ela para os tanques, né, e a gente começa a criar os girinos, eles são criados até se transformarem, a gente não consegue ver diferença sexual, o dimorfismo, né, sexual deles nessa idade, nessa fase ainda é muito difícil, É isso que eu ia porque eles não perguntar. têm características, né, não têm os caracteres sexuais secundários, né, necessários. E aí, depois que eles se tornam rãs jovens, eles vão para as baias de engorda, e aí lá, mais ou menos entre 80 e 100 gramas de peso, é que a gente começa a ver uma diferença, que no caso da rantoura, ela é principalmente pelo tímpano do animal. O macho, ele vai ter uma região timpânica maior do que o diâmetro do olho. E aí Hum. outras características vão aparecendo, ele vai cantar, o canto típico dele que parece um mugido de boi, é o que dá nome à espécie rantouro. Então, tem Ah, outras legal. características que vão aparecendo, sim, mas a gente, até o final da engorda, a gente não cria em separado, não. Os únicos momentos em que a gente tem uma separação é justamente na reprodução, porque a gente só vai unir os casais quando a gente quer as desovas. E aquelas cantorias, como é que é? Isso aí é a parte de reprodução deles, não é? Quando Sim, eles sim. começam a cantar. Mas a É o macho engorda, que canta ou é a fêmea que canta? Então, dando continuidade para o terceiro bloco, doutor André, você sabe da onde que vem essas cantorias? O doutor André vai falar das cantorias as rãs fazem. Você sabe se é do macho, se é da fêmea, por que que existe isso?
Então, o doutor André vai responder no terceiro bloco para a gente. Eu vou deixar aqui o link na bio.